Olá a todos. À semelhança do Desenhar Com, este projeto consiste em oficinas informais, em live stream, sobre a prática do desenho, e nesta terceira sessão convidamos o sketcher Mário Linhares para nos falar da sua abordagem e para, no final, desafiar-nos a desenhar no local de acordo com o seu modo de ver. Esta conversa é apresentada em direto aqui no Facebook e partilhada no Instagram no nosso canal de YouTube. Mário Linhares é de Lisboa, estudou na Escola Artística António Arroio, licenciou-se em Design Paisagístico e, mais tarde, em Design de Equipamento. Trabalhou nestas áreas, mas rapidamente a sua paixão de infância falou mais alto e dedicou-se ao desenho de corpo e alma. É mestre de ensino das artes visuais. Atualmente está a realizar um doutoramento num tópico de investigação que envolve a Faculdade de Belas Artes e é de Teologia. O espiritual do desenho é o tópico que ele está a desenvolver. Desenha compulsivamente e idealiza sem parar projetos artísticos e humanísticos. É casado, tem um filho, gosta de andar de transportes públicos e de bicicleta e de conversar com amigos. É professor desde 2001, cofundador dos Urban Sketchers de Portugal, e em 2014 ajudou na construção do grupo Urban Sketchers Açores. É diretor de educação dos Urban Sketchers entre 2013 e 2019 e atualmente coordena um grupo de investigação académica e é coautor do livro Diário de Viagem. Eu vou tentar mostrar aqui a capa do livro Diário de Viagem Costa de Marfim, que foi um livro premiado em França e contribui com desenhos para diferentes livros, exposições, palestras ou conferências em Portugal e no estrangeiro. Viajar, projetar e desenhar é o que mais gosta de fazer. Olá, Mário. Eu não sei, quero ver se estou aqui com problemas. Eu estou-te a ouvir. Não sei se me ouves. Era suposto tu apareceres-me aqui. O meu convidado, estou aqui com uma ligeira dificuldade técnica. Mário, desculpa-me, eu não há problema. Não tenho tido este problema. Tenho que, por algum motivo, a Manela está aqui a dizer bom dia. Olá, Manela. Oh, Mário, tu desculpa-me. Porque estás a partilhar o teu ecrã e se calhar tens que partilhar outra coisa, não? Não, é aqui na ligação. É aqui mesmo no Skype. É este. Eu tenho que partilhar este Skype. E estava tudo a funcionar. Ontem já está. Não, foi um tempinho. Desculpem-me. Já está. Mário. Ok, muito bem. Não sei o que aconteceu. Não faz mal. Eu julgo que já estou a partilhar-te. Sim, o Mário Linhares já aqui está. Peço imensa desculpa. Não, já desapareceste novamente. Não está fácil. Não está fácil. Ok. Eu julgo que
Agora sim. Mário, eu não vou mexer mais aqui. É melhor. Porque não sei o que é que está a acontecer. Bom, desculpa. Olá a todos e obrigada por estarem aqui. Gostava, Mário, que para já voltar a agradecer-te a tua presença aqui connosco e gostava de saber se nos queres contar como foi a tua entrada nos Urban Sketchers, como é que esta coisa aconteceu na tua vida. Muito bem, então em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma honra poder falar contigo e saber que os Açores assim ficam mais próximos de nós, não é? O desenho une-nos, mas de facto precisamos de mais coisas destas e estávamos a conversar que se há coisas que a pandemia trouxeram também foi isto, foi lembrar-nos que a tecnologia já cá estava e que podemos conversar muito mais do que antes. Em relação aos Urban Sketchers, é curioso porque todos nós sabemos que o desenho é muito antigo e o desenho em cadernos também. Eu sempre desenhei em cadernos, portanto na António Rui os meus professores também, não com esta força que agora existe, mas de facto éramos incentivados a desenhar além das aulas, portanto fora do espaço da aula. Depois na Faculdade de Belas Artes, quando eu já estava a começar o mestrado, vi lá um cartaz nos corredores a anunciar um workshop de diário gráfico, em que os formadores Eu peço desculpa, caiu a chamada. Vamos voltar a... Vamos estabelecer ligação. Mário, está difícil, não costuma acontecer, não sei o que é que está a acontecer, de facto. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Ok. E eu julgo que já estou a partilhar contigo. Sim, eu ainda não apareço aí, não é? A minha imagem. A tua imagem. Espero que apareça. Já não há aqui motivo para que não apareça. Mas pelo menos ouves-me. Há pouco a ligação caiu, foi isso? Sim, a ligação caiu, não percebo o que aconteceu. Estou a tentar ver como é que te volto a pôr aqui. Isto da tecnologia é impecável, mas quando falha mesmo. Falha mesmo e as ligações às vezes falham-nos. Vou ter que te... Não consigo ter-te aqui, Mário. É uma pena. Deixa eu ver se eu agora tirei a minha câmera. Eu vou voltar a ligar. Mas eu estou com a câmera ligada. Já te voltei a pôr. Estás cá. Mas eu agora não estou a ver o teu ecrã. Não tens o ecrã partilhado comigo.
exposição. Não tenho o ecrã partilhado contigo. Já está. Ok, já cá estamos. Já cá estamos. Não vai acontecer mais. Mário, desculpa. Não faz mal. Estavas... Então, tinhas perguntado como é que eu tinha conhecido os Urban Sketchers, não foi? Sim, como é que tudo começou? E eu não sei quando é que isto bloqueou, mas vou recomeçar, é melhor. Estava eu a dizer que sempre gostei de desenhar e o desenho é muito antigo a este movimento que agora tanto se fala, como é óbvio. E eu conheci no final de 2008, estava eu já no meu mestrado e lá na Faculdade de Belas Artes vi um cartaz a anunciar um workshop de diários gráficos que tinha 2 formadores, o Posidónio Cachapa para a parte da escrita e o Eduardo Salavisa para a parte do desenho. E foi um workshop que durou 3 meses, portanto foi assim bastante condensado, bastante forte, e tinha uma componente de escrita muito grande, daí o Posidónio Cachapa, escrita criativa, escrita do cotidiano, e o Eduardo mostrava-nos bastantes autores, falava de autores vivos também, outros nem tanto, e nem tanto, ou mesmo não podem estar, né, só vivos ou mortos. E nesse workshop o Eduardo falou-nos do Gabi Campanário e dos Urban Sketchers, do movimento internacional, do blog que ele tinha criado, etc. E portanto esse foi assim o meu primeiro contacto com o movimento. Esse workshop, quando terminou, o nosso grupo decidiu criar um blog para continuar a partilhar os desenhos, que se chamou Coletivo de Diários Gráficos, e que até foi criado por um outro rapaz, o Pedro, e ao fim de algum tempo as pessoas deixaram de publicar tanto e eu disse ao Eduardo, eu acho que nós devíamos abrir o blog a mais pessoas, e foi dessa conversa que surgiu então, se abrirmos, aproveitávamos e se calhar transformávamos isto nos Urban Sketchers de Portugal. O Eduardo contactou o Gabi, porque já o conhecia, e o Gabi disse muito bem, avancem, e nós então começámos a contactar mais pessoas, o Zé Louro, o Luís Ansan, o João Catarino, para fazerem parte desse grupo dos Urban Sketchers de Portugal. E foi assim, portanto, o meu contacto conheci através de um workshop com o Eduardo Salavisa e o Posidónio Cachapa, e o blog em Portugal surgiu até por necessidade, porque aquilo que nós tínhamos criado ali como resultado de um workshop de algumas pessoas precisava de se abrir mais, precisava de crescer, e foi nesse momento que cresceu dessa maneira, ou seja, mudando o nome e abrindo a mais pessoas. Mário, porquê o caderno e de que modo é que, e sabendo que tu és professor naturalmente, de que modo é que esta apropriação que se faz do suporte, que é um suporte sobretudo intimista, até certo ponto, até que ponto é que isto pode melhorar os desempenhos das pessoas que se envolvem nesta prática? Sim, olha, essa é uma questão que eu acho que está mesmo a precisar de ser discutida, embora se fale bastante, porque em cadernos, e há sempre aquelas respostas mais óbvias de porque o caderno tem uma capa dura, porque as folhas são cozidas e fica tudo guardado lá dentro, mas a verdade é que, pelo menos o modo como eu vejo as coisas como estão neste momento, não é? É que os desenhos que andam a ser feitos nos cadernos são desenhos tão espetaculares que quase que mereciam serem feitos fora do caderno. Ou seja, e o caderno tem esse caráter exploratório, onde nós experimentamos materiais novos, onde erramos mais, onde os desenhos à partida têm tendência para não ficar tão bonitos ou tão postal. E eu lido com isso de uma maneira, ou seja, obrigo-me a experimentar coisas novas no caderno
para estar constantemente a usá-lo nessa lógica de procura de soluções novas. Mas de facto o caderno tem esta capacidade de ser muito transportável, portanto, se for um caderno pequeno, eu estou a desenhar num ambiente até de forma muito discreta. Se eu quiser fazer um desenho para pôr na parede, tenho que pôr um cavalete, portanto, é um aparato, chama logo muito mais a atenção. E, portanto, há muitas vantagens em usar o caderno, mas eu diria que a principal de todas é ele poder receber ali dentro as experiências mais loucas que nós quisermos fazer. Acho que essa é a principal. Mário, eu vou partilhar aqui. Tu acabaste de me dizer que isto é o teu blog. Tu és um formador por excelência e tens, como tu disseste, aliás, uma atitude experimental perante o caderno e perante o desenho, e acompanhar o teu percurso desde que te conheço, pelo menos, desde que cá estiveste pela primeira vez, quando comecei a prestar mais atenção quase que diária àquilo que vocês iam fazendo desse lado, e notando uma transformação também, sendo tu uma pessoa que lida com o desenho como quem muda de camisa, não é? Portanto, tu vais naturalmente desenvolvendo uma prática que vai sendo modelada e que vai sendo recriada por ti. Eu acho que tu és criativo na tua recriação daquilo que tu fazes. Mas a minha pergunta é no sentido, eu acho que a tua atitude é uma atitude experimental e de reflexão perante o que fazes e perante a realidade. Este desenho que tu tens publicado no teu blog e que anuncia um conjunto de oficinas que tu estás a fazer e que eu acho muito curioso, porque é o Lisboa antipostal, não é? Ele acaba por, de alguma forma, se apresentar quase como desafiador daquilo que é a nossa atitude mais corriqueira perante a realidade. Portanto, a nossa tendência é querer fazer coisas bonitas, não é? Portanto, e a ideia que eu tenho quando vejo este desenho, apesar de eu achar lindíssimo, não está em causa se ele é bonito, se é feio, quer dizer, ele especula já outras questões e outras dimensões do desenho. Como é que tu encaras esta coisa do antipostal? Na verdade, dá a ideia que tu vais procurando sistematicamente outras formas de abordagem. Sim. Bom, este desenho que estás a mostrar agora não é feito nesse workshop, mas é de uma brasileira, a Graziela Portela, que é a minha colega de doutoramento, por acaso, que trabalhamos juntos naquele evento da faculdade que criámos, que são 5 minutos de desenho, e ela inscreveu-se nesse workshop também porque percebeu que se calhar precisava de ver Lisboa de uma maneira diferente. Mas estava-te a ouvir e estava a lembrar-me de um professor de desenho que tive na Faculdade de Belas Artes, que neste momento é o meu orientador de doutoramento. Houve uma aula em que ele, estávamos a falar da mimesis, saber desenhar o que estamos a ver com o máximo de rigor, e houve uma aula em que ele disse: quando nós conseguimos desenhar o que está à nossa frente com o máximo de rigor, com as proporções certas, a volumetria, o claro escuro, tudo, o que é que acontece ao desenho? Não é? Aí é a morte do desenho, ou seja, não há mais nada a seguir, ou depois desse momento há mais qualquer coisa. E isso sempre me ficou presente, ou seja, quando nós resolvemos a questão da técnica, das proporções, quando sabemos resolver tecnicamente, não é tudo, mas quando estamos muito confortáveis nesse âmbito, qual é o próximo degrau, né, que o desenho pede? E eu
penso que talvez esteja claramente à procura desses degraus. Ou seja, este aqui parece-me que já é um desenho teu. Esse é meu, teu. Sim. Embora a gente perceba que há, mesmo naquele que não te pertence, uma ligação. Sim, porque aquele enunciado, exato. Desculpa interromper. Não faz mal. Aliás, eu pedi à Graziele para usar, porque ela acabou, como eu estava a orientar o workshop, eu não tive tempo de acabar o meu desenho, e ela teve, e eu pedi-lhe para usar a fotografia. Mas sim, por exemplo, aqui esta questão da fita cola, não é, que tapa uma parte do desenho, em que eu neste momento ando a explorar muito isto da fita cola de papel, em que até as texturas que a aguarela faz em cima daquela fita cola de papel, às tantas aquilo é muito mais bonito do que o desenho normal que eu faria. E portanto eu diria que ou pelo menos eu, quando começa a ficar muito confortável num tipo de registro, quando percebo que já domina a perspectiva, já começo a sentir necessidade de explorar outros caminhos, de me encantar com outras coisas que o desenho pode dar. E este workshop de antipostal nasce um bocadinho neste sentido, ou seja, como é que eu posso tentar encontrar esses outros caminhos do desenho quando se chega àquele ponto em que, ok, pronto, já sei como é que funciona a perspectiva, os pontos de fuga, as proporções, o claro-escuro, tudo isso, e depois ou eu quero ficar aqui e me torno um desenhador hiperrealista em que os desenhos são quase fotografias, ou então quero começar a explorar outras coisas. E voltando à tua primeira pergunta, porquê num diário gráfico? É exatamente no diário gráfico que estas questões todas acontecem, e a escrita que se faz, a reflexão anda sempre à procura desta resposta. E é mais importante andar à procura da resposta do que encontrá-la, porque é nesse caminho que encontramos soluções super interessantes, não é? Diria eu. Mário, eu vou publicar aqui um desenho teu. Gostava que eu julgo que vai aparecer, não é? Vai aparecer, já se está a ver. Sim, queres que comente o desenho? Gostava que falasses neste desenho. Há uma coisa que gostaria que fosses falando também. Tu falaste nos materiais e dá para perceber que tu vais trabalhando, exploras muitos materiais, mas há materiais que te são muito próximos, não é? E que são recorrentes. E gostava que os mencionasses nesta tua conversa. Muito bem, olha, então este é um desenho feito no Porto, né? Ali a Praça da Ribeira, assim num ponto mais alto, a praça está a descer. De facto, falando de materiais, eu diria que a caneta, a linha, é o meu material de eleição, ou seja, se eu tiver que pensar no mínimo de coisas que levo, é o caderno e uma caneta. Portanto, esse seria o material mínimo. Este desenho na Praça da Ribeira foi feito durante o Simpósio do Porto, e todos os meus desenhos do Simpósio do Porto ficaram sem cor, porque eu não tinha muito tempo, porque andava sempre atarefado de um lado para o outro. E portanto, ali, aquele rendilhado dos telhados pareceu-me o mais interessante, porque eu tenho sempre uma relação difícil quando estou a desenhar as cidades. As pessoas são muito importantes, porque as pessoas param, vêm falar connosco, etc. Mas num desenho em que a arquitetura tem muita presença, se nós colocarmos as pessoas à escala certa, as pessoas são como formigas, não é? Temos aí do lado esquerdo em baixo, temos ali eu pus ali só uma linha de contorno das pessoas junto ao cubo da Praça da Figueira, portanto aquilo é mesmo muito pequenino. E então, neste dia, a Cláudia Mestre estava a desenhar comigo, estávamos sentados um ao lado do outro, e
E eu pensei, bom, para quem não conhece a Cláudia Mestre, claramente tem que ir ao Google pesquisar o trabalho dela, mas se eu desenhasse a Cláudia à escala desta arquitetura, ela não ia ter presença nenhuma. E então esta foi a forma que eu encontrei já há algum tempo de pôr as pessoas, desenhar as pessoas com a mesma importância que a arquitetura tem. Portanto, desenho-as por cima, numa escala muito maior, para que tenha espaço para desenhar com bastante detalhe o rosto, os cabelos, e portanto esta relação quase de impossibilidades, né, lembrar os gigantes e os anões, é aquilo que o desenho permite, ou seja, a fotografia, teríamos que usar o Photoshop para fazer isto, mas o desenho permite-nos ir colando partes, fragmentos, sem ter que ser uma fotografia daquilo que estou a ver. Portanto, eu olho para um lado e aquilo a Cláudia estava mais perto de mim, eu vejo-a muito bem, vou desenhá-la maior. E olho mais para a frente e vejo a cidade mais longe de mim, portanto vejo o conjunto e fica numa escala diferente. E eu atrai-me muito esta ideia de composição, quase como colagens, né? De diferentes pontos de vista que eu vou trazendo para o caderno, para que cada coisa tenha a sua importância, em vez de, lá está, de estar a tentar fazer um desenho que é uma fotografia. Vou passar aqui ao próximo. Tens aqui... Exato. Tens aqui outro desenho. Eu tenho pena... Sim, continua mais. Mas acho que se vê bem, não é? Isto agora eu acho que vai ficar um bocadinho relacionado com toda a sequência de desenhos que vamos mostrar. Também é no Porto. E eu passei pelo workshop, portanto eu ia passando por vários workshops, como estava responsável pela educação, e aquela primeira vinheta lá em cima, do lado direito, foi, portanto, um pequeno desenho que eu fiz durante, sei lá, 10 minutos em que estive no workshop do LK Bing, que é da Indonésia, e ele estava exatamente a dar aos participantes do workshop pequenos cartões, assim, daqueles tipo cartão de visita. Estava a dar às pessoas e estava a pedir que todos fizessem um pequeno desenho no cartão, antes de passarem para o caderno maior. E eu, como só estava de passagem, não recebi o cartão, mas desenhei um pequeno cartão no meu caderno e fiz o desenho lá dentro. E a partir daí, depois escrevi um bocadinho por cima sobre isso. E depois segui para outro workshop, encontrei a Uma Kelkar, indiana, mas que vive nos Estados Unidos, que também estava a fazer um workshop da aguarela, e eu não tinha as aguarelas, lá está, só tinha o meu caderno e a caneta. Estava num sítio lindíssimo, com uma vista incrível sobre o Porto, e pensei, bom, eu comecei com um pequeno desenho, como se fosse um cartão, e aqui vou continuar como se estivesse a ampliar o cartão. E esta composição não foi planeada, portanto eu comecei a fazer porque o LK Bing estava a pedir em cartões, eu depois quis continuar nessa lógica, o próprio texto o último, ele está assim numa espécie de cartão, e tudo isto, sem eu saber à partida o que é que ia fazer, me estava a dar pistas sobre possibilidades de desenho no caderno. Estas combinações, não é? Estas sobreposições de desenhos que de repente parecem estar uns por cima dos outros. Pois tu acabas por escrever imenso nos desenhos e deixar imensas referências, não é? Um desenho teu tem que ser visto e lido, tem que ser lido, não é? Tem que ser percorrido. Nós vamos mergulhando e às vezes quando me sento aqui ao computador e vou seguindo o que fazes, quando tenho mais disponibilidade, há desenhos que de facto eu sinto essa necessidade de ir ver o que é que lá está, que notas são essas, não é? Que sítio era aquele, que situação era aquela, o que é que aquela página transmite, porque de facto os teus desenhos acabam por funcionar nessa cumplicidade entre a palavra escrita, não é? E a forma ou as formas que tu vais roubando aqui e acolá, porque depois não há diz-me uma coisa, Mário, não há
quando tu começas um desenho destes, deixas-te levar pela situação? Tens a partir de alguma ideia já pré-definida, ou vais, porque tu próprio aqui, já no anterior também disseste isso, tu vais registando à direita e à esquerda, não é? Vais compondo o caderno. Tens alguma preocupação com a composição, com o que está a acontecer, com aquilo que pretendes do desenho? Porque são páginas que se notam, elas podem não ter tido uma intenção, mas elas são intencionais. Dá-me a ideia que tu de facto desenhas compulsivamente, mas és seletivo também, portanto não colocas tudo. Qual é o teu critério? Tens algum critério? Deixas acontecer? É espontâneo? É condicionado? Não sei, é uma pergunta que te faço. Olha, se neste desenho, neste e no próximo que vais mostrar, que também tem muitas vinhetas. Eu posso passar já, se quiseres. Eles têm pontos comuns, mas são feitos com pontos de partida muito diferentes. Este, de facto, quando eu cheguei ao workshop do LK Bing, eu pensava que ia fazer uma coisa diferente, mas quando eu vi que ele estava a dar cartões, para mim fazia sentido desenhar na mesma escala que ele estava a pedir, e portanto foi isso que condicionou depois o meu desenho. Mas eu, como eu gosto muito de ser desafiado a pisar territórios novos no desenho, para me puxar para zonas fora daquilo que eu estou habituado, eu não tenho grandes problemas em começar um desenho que não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, mas por exemplo, nesta imagem que estás a mostrar agora, que foi feito, isto é num vulcão na Costa Rica, aqui estava um frio de rachar, estava muito, muito frio. Nós subimos ao vulcão e estava um nevoeiro cerrado, portanto muito úmido. Aliás, a aguarela, que foi tudo feito lá, até tem assim uns pontinhos, porque é exatamente a umidade, quase que pequenas gotas da chuva, não é? que transformou o desenho. Eu aqui sabia claramente que não conseguia ter tempo para fazer um desenho grande, portanto, se eu tivesse as mãos gelavam, não é? Portanto, se eu tivesse a tentar fazer um desenho grande, ou ele ia ficar muito inacabado, ou eu ia ficar com as mãos muito magoadas, não é? E então a estratégia foi clara: eu vou fazer vinhetas, vou fazer aqui pequenos retângulos e vou desenhando, e vou andando pelo vulcão, e consoante encontro o ponto de vista que quero, faço uma vinheta mais ao alto ou mais horizontal. A escrita fiz depois, ou seja, eu aqui sabia exatamente o que queria fazer, mas fruto da meteorologia, né? Fruto de estar naquele sítio muito específico. Portanto, depende, eu diria que depende. Há desenhos que eu sei exatamente o que quero, e há outros que estou claramente a experimentar e deixo-me levar e saio o que sair. Mário, tu és um viajante, não só no desenho, mas através do desenho nós vamos vendo que tu de facto já deves ter comprado o bilhete de volta ao mundo, não é? E das inúmeras viagens que tens feito desenhando, ou se não fazes desenhando, pelo menos desenhaste-as, não é? Destas inúmeras viagens, tens assim algum episódio que te recordes e que queiras contar? Não é fácil, mas eu acho que sim, acho que já tive a minha experiência de vida em termos de desenho e de viagem, e acho que por muitas viagens que faça, não sei se vou conseguir ter uma experiência tão forte como a que já tive na Costa do Marfim. Portanto, mostraste a capa do livro. Tenho aqui comigo. Da viagem à Costa do Marfim. Este livro, não é? Exato. Acho que consigo aqui. E o que é que aconteceu? Primeiro, foi uma viagem completamente surpresa. Portanto, nunca na minha vida eu tinha imaginado que ia à Costa do Marfim. Portanto, foi, assim, muito brevemente,
eu fiz um trabalho de capas de design, portanto desenhei 4 capas de livros, e quando chegou e fiz esse trabalho ainda sem negociar os honorários, e o cliente é um instituto missionário, os missionários da Consolata, que eu conheço muito bem e com quem trabalho há muitos anos, e eles no fim perguntaram: ok, Mário, então quanto é que custa? E eu disse-lhes, ao superior na altura, disse assim: olha, nem tudo o que é valioso é dinheiro, e portanto vocês por que não pagarem com uma viagem a uma das vossas missões lá perdidas no meio do mato, no meio do nada, no meio da África, e uma viagem durante um mês estando lá apenas para desenhar. E eles gostaram muito da ideia e disseram: muito bem, então assim seja, eu e a Queta fomos para a Costa do Marfim, assim, tivemos um mês lá. E foi lá exatamente que aconteceu uma experiência incrível, que foi, portanto, contando muito brevemente, houve um domingo que fomos a um campo onde os residentes tinham encontrado, sabendo que escavavam um bocadinho a terra, 1 metro, 1,5 metro, encontravam ouro. E portanto, muitos migrantes, portanto, de outras aldeias, estavam a ir para lá para cavar a terra para encontrar ouro. E aquilo estava a ficar muito acumulado, com muita gente, e o centro de saúde da aldeia onde nós estávamos decidiu ir lá fazer testes para ver como é que estava o nível de saúde, etc. E quando eu cheguei lá com eles, aquilo era, só homens fortes, né? Portanto, toda a gente a cavar a terra à procura de ouro. E eu pensei logo: tenho que desenhar neste sítio, né? Tenho que desenhar. Mas lá está, se eu fizesse um desenho do geral, as pessoas iam ficar pequeninas, então aproximei-me de um deles, perguntei se eu podia desenhar, acabei por entrar lá num dos buracos para o desenhar, e nesse momento o que aconteceu foi que todos os mineiros pararam de procurar ouro para vir ver uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, que era o desenho. Portanto, naquele momento, para todos eles, o desenho era mais valioso do que o ouro. Portanto, valia a pena parar de procurar ouro para ver o desenho. E portanto, eu acho que, não sei se algum dia vou ter uma experiência mais incrível do que esta, que foi, assim, de facto arrebatadora. Aqueles homens todos à volta, um calor infernal, e eu a desenhar lá um dos mineiros, e eles todos à minha volta a comentar e a falar, e depois foi assim muito, muito forte essa experiência. Bom, é incrível. E tu, diz-me, conseguiste estar descontraídamente nessa posição? Não te sentiste, não é? Porque eu por acaso é interessante, porque já em várias situações eu sou uma pessoa que gosta bastante desse tipo de pressão, ou seja, estavam ali à vontade, sei lá, uns 70 homens assim à volta, e eu sentia essa pressão, não é? O calor, os comentários, não é? Mas quanto mais pressão existe, mais focado eu fico. Portanto, esse tipo de situações também nos ajudam a conhecer-nos melhor, não é? Porque às vezes, perante muita pressão, nós quebramos. No meu caso, eu, se não tiver pressão nenhuma, não é? Se me pedirem um desenho, mas se não me derem um prazo, eu se calhar vou deixando de ficar. Mas quando as coisas estão ali mesmo na pressão máxima, é quando eu sou mais eficaz. E esse exemplo serviu também para eu me dar conta de que sou mesmo assim, não é? Portanto, quanto mais pressão, mais focado eu fico. Fantástico. Mário, vamos passar ao próximo desenho. Exato. Este eu vou reduzir aqui a tua... Sim, este desenho já se deve estar a ver, que foi feito em Florença. É engraçado porque também tem estas formas geométricas que os outros tinham, não é? Das vinhetas. Portanto, isto foi salvo erro, no primeiro dia do ano, portanto foi uma passagem de ano, que eu fui a Florença, organizei lá um retiro de passagem de ano, em desenho, e eu, no primeiro dia do ano, estava à procura de novidade, não é? E estava um dia lindo, estava um sol incrível,
e eu estava nesta praça junto ao mercado de Florença e estava a olhar para o céu e estava-me a dar conta das diferentes tonalidades que o céu tinha. Portanto, não era apenas um azul, eram vários, não havia muitas nuvens, ou não havia nuvens mesmo. E estava a pensar como é que eu posso desenhar este céu sem ser da forma mais óbvia, não é? Portanto, lá está, como se fosse uma fotografia. E dei por mim a tentar quase como ver pequenos pixels, não é? de cor, portanto, à procura de novas interpretações. E depois achei que fazia sentido isto, ou seja, fiz apenas este skyline, né? Ver-se aí os telhados, as cúpulas, a dividir o que é céu e o que é terra. E portanto, os azuis têm diferentes concentrações de pigmento e misturas de azul, exatamente para mostrar que o céu estava com muitas variações, mas não da forma tradicional, ou seja, isto sou eu à procura de mostrar as coisas de uma maneira diferente. E depois fiz o mesmo para o chão, portanto o chão estava assim nestes tons de terra e estava a olhar as zonas mais em sombra, as zonas mais iluminadas, e portanto este jogo de percepção visual em que isto é um céu, mas não é um céu, mas não deixa de ser um céu, não é? Portanto, mas o céu não aparece assim desta forma ortogonal, não é? Uma questão, Mário, este desenho parece-me que me permite fazer-te esta pergunta. O espiritual no desenho e esse teu fito, não é? Pelo menos nesta altura em que tu estás a trabalhar no teu doutoramento, ele de alguma forma está aqui já, ou está de alguma forma anunciado nestes teus trabalhos. Sente-se essa relação com a tua espiritualidade também. Queres falar sobre isso? Sim. De facto, portanto, o texto que está aqui escrito vem é um texto bíblico, e o meu doutoramento, o meu tema está relacionado com textos bíblicos, ou seja, é um tema, portanto, bastante comum na história da arte, né? Portanto, o que não faltam são exemplos de pintores, escultores que trabalharam temas bíblicos, mas de algum modo eu achei que havia aqui uma zona vazia que estava por trabalhar, e então comecei a tentar debruçar-me sobre isso. E que zona vazia é esta? Porque o doutoramento tenta de facto trazer novidade, não é? Nós, quando olhamos para trás na história da arte, encontramos muitas obras, a esmagadora maioria das obras são praticamente ilustrações literais dos textos. Portanto, se o texto diz, ou se o texto fala de uma montanha e 3 homens a subir uma montanha, então nós temos uma pintura com uma montanha e 3 homens a subir uma montanha. Portanto, é muito literal. Se nós temos, sei lá, o típico caso da última ceia, em que há um homem que se ajoelha para lavar os pés a outro homem, e depois na nossa cultura nós sabemos que é Jesus que se ajoelha, na imagem não é? Mas na leitura Jesus ajoelha-se para lavar os pés a Pedro, não é? E então o que nós mais temos em termos de iconografia são imagens exatamente assim, um homem ajoelhado a lavar os pés a outro homem. O que é que nós não temos, do meu ponto de vista? Não temos trabalhos a partir do conteúdo do texto, ou seja, porque é que Jesus, naquele caso, enquanto mestre, está ajoelhado a lavar os pés a Pedro, sabendo que quem lavava os pés eram apenas os escravos, porque os judeus não se iam sujar, né? Eles lavavam os pés para não ficarem sujos, e portanto nenhum judeu ia lavar os pés a outra pessoa, portanto era um escravo de outra cultura que o fazia. Que significado é esse, não é? O que é que... E eu, quando começo a entrar nesse conteúdo dos textos, começo logo a pensar como é que isto influencia o meu modo de desenhar. O que é isto? O que é que pode ser lavado no desenho, não é? Como é que eu posso
o que é que este ajoelhar-se, portanto, baixar-se para lavar os pés que estão sujos, pode significar em termos de desenho? O que é que pode significar lavar o que está sujo no desenho? E quando eu começo a pensar desta maneira, eu começo a encontrar perguntas para as quais eu não tenho respostas óbvias, e isso dá muita motivação para ir à procura delas. Continuar, não é? Exato. Inevitavelmente, isso faz com que os desenhos não sejam uma ilustração típica dos textos bíblicos, mas são sempre desenhos de observação, portanto, do cotidiano, mas feitos a partir do tal conteúdo do texto. Este exemplo é também significativo, né? Portanto, que novidade é esta? Né? Foram apressadamente, toda a gente queria ir apressadamente conhecer a novidade, e eu também estava à procura aqui da novidade, e para mim ver o céu desta maneira era a novidade. Curiosamente, este meu tema de investigação, que é um bocadinho fora do comum, não é? Tem suscitado bastante interesse, e tem sido muito interessante falar sobre ele, por isso é que eu estive a estudar as cadeiras bíblicas na Faculdade de Teologia, porque não podia fazer isto apenas com uma interpretação ad hoc, não é? Assim, de senso comum dos textos. Precisava de estudar o que é que os teólogos dizem sobre o que se conhece hoje dos textos, não é? E é muito diferente do que se conhecia há 100 anos, ou há 200, ou há 500. Muito diferente, ou há mais novidades. E portanto, tem sido uma descoberta incrível. Sinto-me muito mais conhecedor do conteúdo desses textos e com imensas coisas para fazer, não é? Portanto, estão muitos desenhos para fazer. Eu assisti há uns tempos atrás a um trabalho que tu desenvolveste durante a quarentena na tua página de Instagram, com um padre Nuno Branco, que também tem uns desenhos fantásticos. Pois é. Em que vocês trabalham simultaneamente, julgo que no âmbito desse teu interesse, porque se nota claramente essa relação com a espiritualidade do desenho e daquilo que tu procuras, e é um trabalho interessante. Quem quiser seguir o teu Instagram vai lá certamente encontrar esses pequenos vídeos, que eu confesso que descobri agora há pouco tempo, porque não consigo fazer-te esse acompanhamento diário, não é? Há aqui um delay que de vez em quando me faz ir espreitando, e que vou ficando encantada com essas verdades que o desenho nos traz. Não é? O desenho tem essa capacidade de mostrar outra verdade das coisas, não é? Sim, completamente. É incrível depois ver isso nestas páginas que tu vais desenvolvendo. Eu vou passar ao desenho seguinte. Muito bem. Julgo que entrará aqui um delay entre a nossa conversa, e vai aparecer, já está. Sim, este é um desenho feito em Sintra, na Piriquita. Portanto, eu vivo muito perto de Sintra, em Mãe Martins, portanto, muito perto de Sintra, e este desenho mostra um dos meus temas preferidos, que é o rosto humano, portanto, o retrato, o rosto humano, as proporções da cabeça, e isto foi, curiosamente, uma aula de desenho feita dentro da Piriquita, portanto, entre comer travesseiros, falar de desenho, falar das proporções do desenho, e eu escolhi este desenho também para mostrar, e falámos, há aqui um espelho atrás, que de alguma maneira, quando eu estava a pensar nesta sequência de desenhos para mostrar hoje aqui na conversa contigo, este espelho é também uma vinheta, não é? E é uma vinheta, é um espelho que abre o desenho lá para trás, mas na verdade atrás está uma parede, ele mostra o que está atrás de mim, não é? Portanto, este é um exemplo que mostra como o desenho pode abrir muitas possibilidades, né? Nós olhamos e de repente há aqui uma figura central de perfil, que é o Hubert, que agora está na Suíça, mas amigo,
E depois nós parece que temos que andar à procura de mais informação, e quando de repente se calhar o espelho está lá atrás, é muito mais interessante, porque mostra-nos fragmentos de coisas, né? Não nos mostra tudo, enquanto que o retrato, quando o retrato está muito perfeitinho, pronto, está o que está, não nos lança dúvidas, nós não ficamos com muitas questões na cabeça sobre o que o desenho quer transmitir. E portanto eu diria que nesta página talvez o que eu gosto mais é mesmo a questão do espelho lá atrás, e que nos cria algum mistério. O que é que está ali a acontecer? Que arcadas são aquelas? O que é que está ali a ver? Mário, tu quando desenhas não usas borracha normalmente, que eu saiba, não usas lápis. Estes desenhos de um modo geral são escritos à primeira, numa observação. São feitos logo a caneta. O que eu faço, esta é uma questão interessante, porque no desenho de rosto há sempre aquela ideia de que podemos se calhar esboçar primeiro as dimensões, pôr tudo primeiro mais correto, e depois então é que vamos com um traço mais definitivo. E eu prefiro navegar à vista, ou seja, eu desenho primeiro o olho, sempre, quer de perfil, quer de frente, quer a 3/4, começo sempre os desenhos pelo olho, e a partir daí eu gosto de pensar no desenho como um puzzle. Portanto, o olho é a primeira peça, depois a sobrancelha tem uma relação direta com a dimensão do olho que eu fiz, e depois o nariz, e depois os lábios, e depois o queixo, a testa, o cabelo, e vou desenhando peça a peça. No final, o que vai acontecer é que, por acaso este desenho do Hubert até eu acho que ficou relativamente parecido, mas se vocês, não sei, ele se for ver isto reconhece, ou quem conhecer conhece, mas a maior parte das pessoas que não conhece o Hubert. E a questão é que o mais importante é que pareça uma pessoa e não exatamente aquela pessoa. E os erros que eventualmente aconteçam, mesmo num desenho a lápis, vão continuar a acontecer, porque o desenho perfeito não existe, não é? E portanto eu prefiro muito mais esta questão de desenhar diretamente a linha, porque isso me obriga a olhar melhor, porque eu sei que não posso apagar. Portanto, não podendo apagar, eu tenho que observar com muita correção que ângulo é aquele que eu quero desenhar, e depois quando trago para o papel eu tenho mais certezas sobre o que estou a fazer. O lápis e a borracha permitem-me olhar menos, não é? Como eu sei que posso apagar, eu espreito e depois vou desenhando, não é? Faço aquele típico desenho cheio de risquinhos, até chegar a uma forma final, que é uma abordagem tão válida quanto qualquer outra. Não é aquela que me interessa mais, porque eu gosto é de compreender o que estou a ver. Nós notamos, eu julgo que o mais importante nesta página, o que parece ser mais importante, até nem é a questão do retrato, como tu dizias, fica sobretudo a procura de entender o que é que acontece e a relação das pessoas entre si e com o espaço. É claro que aquilo que tu vês no desenho será certamente diferente daquilo que nós percepcionamos no desenho. E este é outro que me parece incrível pela quantidade de referências que tu aqui introduzes. Não sei se estavas a estudar estas personagens, mas há aqui até uma espécie de confronto entre este primeiro casal de artistas, não é? E com os artistas que representaram estes artistas, não é? E depois tudo o que tu também colocas lá atrás, e o trabalho dos artistas que lá estão atrás. Eu julgo que tens aqui uma série de referências que gostaria... Sim, do Soares Reis, do Simões de Almeida. Sim, este é um desenho feito no Museu de Arte Contemporânea do Chiado, e neste dia eu queria lidar com a questão da bidimensionalidade e da tridimensionalidade. Estavam lá estes dois retratos feitos pelo Veloso Salgado, quando foi para a França e teve lá um tempo de residência em casa deste casal, e no fim ele fez-lhes os retratos como forma de agradecimento e deixou-os.
E são telas, pá, são pinturas incríveis, são umas telas mesmo. E o que eu fiz foi, eu comecei exatamente pelas pinturas e comecei com a aguarela, e daí vemos que a aguarela está um bocadinho desfasada, não é? Comecei a pôr cor, porque a pintura pede muita cor, e quando eu desenho a partir de uma tela, eu preciso de começar pela cor. E portanto pus lá a cor, e depois então é que acrescentei a linha para tentar definir melhor as figuras, e depois voltei a acrescentar a aguarela já depois da linha estar feita. Por exemplo, vê-se bem no caso dele na parte do colete, que reforça melhor algumas áreas. E depois esta questão, como é que as esculturas que estavam lá no museu também, algumas haviam mais, né? Eu não as queria desenhar da mesma maneira que desenhei as pinturas. Portanto, eu queria encontrar uma maneira de mostrar que a tridimensionalidade da matéria de pedra, não é? ou de gesso, é muito diferente daquilo que acontece numa tela com óleos. E, portanto, desenhei aquelas figuras e estive ali com a caneta a tentar mostrar quase como as goivas, né, na madeira, ou a tentar mostrar esse trabalho mais volumétrico. Sim. E portanto, eu não sabia que esta página ia ficar assim, com este contraste. Portanto, ela é incrível, não é? É incrível. Mas deambulando no museu, era isto que tinha que ser feito, ou seja, claramente eu não podia desenhar pintura e escultura da mesma maneira, pelo menos naquele dia, né, quando eu lá estava. Senti mesmo necessidade de mostrar essa diferença e de perceber como é que, pelo desenho, conseguia mostrar que uma coisa é pintura e outra é escultura. Até a diferença das escalas acaba por depois dialogar com o primeiro plano, não é? Sim. É incrível a forma como tudo aconteceu num instante, não é? Portanto, tu não estás aqui a rasurar o desenho, foste fazendo. Sim, tudo. Eu julgo que tu és um mestre nessa arte de saber parar a tempo e de sério, para além da capacidade inata que tu tens para o desenho. É talvez o olhar que te faz tomar estas decisões e o que tu sabes que passa para aqui de alguma forma, de uma maneira incrível. Vamos avançando. Tem aqui um outro desenho. Pronto, este eu gosto muito deste desenho por uma razão muito simples, que é, eu acho que este desenho mostra muito bem a vantagem de desenhar num diário gráfico. Portanto, aqui eu comecei, isto é uma espécie de grelha matrix das cores da caixa de aguarelas. Portanto, isto foi feito numa aula com alunos. Portanto, tínhamos que pôr as cores em cima e em baixo, ir misturando para perceber a riqueza que às vezes uma caixa com 12 pastilhas tem. Se nós as começarmos a misturar, descobrimos cores que não imaginávamos. Eu não tive tempo de acabar essa grelha, porque quando estamos a dar aulas nem sempre, portanto, convém desenhar um bocadinho com os alunos, mostrar como é que gostávamos que as coisas sejam feitas, mas nem sempre temos tempo de acabar. Esta folha nem sequer ficou bem seca, portanto eu fechei, aquilo colou, nota-se aqui no meio que as aguarelas não estavam bem secas, e aquilo, quando eu abri novamente, rasgou. E depois houve uma altura em que, numa aula de modelo, o meu caderno acabou, portanto eu não tinha mais folhas e tive que andar para trás à procura. E ainda bem. Ainda bem. Tive que andar para trás à procura de pequenos passos livres, desenhos inacabados, etc., para poder desenhar, e portanto gosto especialmente desta relação imprevista de ter esta grelha ortogonal com as linhas do corpo, que não existem linhas retas no corpo humano, não é? É tudo dinâmico, é tudo
Agora está-se a ouvir a sirene do meio-dia aqui junto aos bombeiros. Aqui já ainda estamos... Aí ainda são 11 horas. São nas 11, sim. E, portanto, acho que resulta... Eu gosto muito desta página por isto, porque não foi planeada. Existe uma grelha ortogonal das cores em contraste com as linhas curvas orgânicas mais sinuosas também do corpo humano. E, portanto, é isto que o caderno permite, ou seja, dificilmente numa folha à parte eu iria fazer isto. Portanto, é esta imprevisibilidade que o caderno nos permite, não é? De repente fiquei sem folhas, tenho que encontrar ali algum espaço, mas também é preciso não ter muito respeito pelo caderno, porque senão não queremos estragar o que fizemos, e eu felizmente não tenho esse medo. Portanto, os cadernos são para nós experimentarmos à vontade. Tu tens, a propósito de cadernos, eu vou enquanto passa para a próxima imagem, a propósito de cadernos, Mário, eu tenho vindo a perceber, tu és de facto uma pessoa que vai desenvolvendo imensos formações, workshops, etc. E dá para perceber que muitos dos cadernos que tu vais utilizando são cadernos que tu pensas para aquilo que vais fazer, ou seja, ele faz parte do teu projeto. Portanto, qual é a tua relação com o formato? Neste caso, as páginas que tu nos mostras, de um modo geral, elas até abertas dão origem a um formato quadrado, não é? Mas não é regra no teu trabalho, portanto vais saltitando e recortando e abrindo e desdobrando. Eu diria que a regra, eu tenho a vantagem da Queta fazer os cadernos que eu uso, não é? Portanto posso pedir para fazer aquele e o outro. Mas normalmente o que eu peço à Queta é que quando eu acabo um caderno que o próximo seja diferente, ou seja, que não tenha as mesmas dimensões. Ser estimulante. Sim, eu às vezes repito o formato 2 ou 3 vezes e começo a sentir que estou demasiado confortável naquele formato. Os desenhos já estão, as composições, já está tudo muito... E como para mim um caderno tem que servir para nós encontrarmos novidade, para me pôr ali num ponto de tensão, ou seja, eu agora tenho aqui uma vista vertical, mas o meu caderno é panorâmico, o que é que eu vou fazer, não é? O meu ponto de partida é sempre este, eu quero sempre usar um caderno diferente a seguir, e por isso é que neste momento estou a desenhar um caderno muito grande, porque já usei cadernos muito pequenos e agora estou a usar bem grandes, e isto parece que não, mas no caderno é muito fácil o desenho se tornar um movimento de pulso, né? Desenhos muito controlados numa motricidade fina, e eu pedi à Queta que preciso de um caderno grande para expandir o desenho, para sair deste controle tão minucioso, e portanto não é especificamente para um projeto, é mais para me desafiar, ou seja, para me tirar da zona de conforto, para me pôr sempre à procura do tal degrau que vem a seguir ao controle do desenho. É sempre esse o ponto de partida. É uma anticristalização, não é? Sim, estou sempre a tentar evitar isso. Exatamente. Boa. Este desenho vem perfeitamente na sequência do outro, ou seja, eu tinha estas pedras feitas em aguarela também numa aula, portanto diretamente à aguarela, sem esboço a lápis, a mistura das cores era feita toda na paleta à parte, e depois nós colocamos a cor diretamente no papel, e depois enquanto seca ela vai ganhando aquelas tonalidades. A linha de quarto das pedras é que une a composição, né? E eu tinha esta página assim, e as pedras estavam bem, né? Ou seja, a página resultava bem. Mas lá está, o caderno tinha acabado e eu estava numa aula de modelo e queria, por exemplo, aqui neste caso, que as pessoas dessem muita atenção ao cabelo da modelo, que era a Sofia, e tinha que desenhar, e portanto escolhi esta página, e toda a gente, não desenhes nessa página que está tão bonita, e eu, não, mas não há problema nenhum, isto é só um caderno, e portanto acabei por desenhá-la, a Sofia, como se estivesse por trás das pedras, não é? E curiosamente este desenho, quando o mostro, as pessoas dizem, mas tu planeaste isto resulta mesmo bem, é lindo. E não foi, e portanto
foi mesmo, resultado Bom, Mário, tu planeaste, porque na segunda intervenção sobre as pedras já foi uma escolha tua. Sim, é verdade. Esta página é uma página que faz as pedras parecerem leves. É uma página serena, não é? Eu no outro dia estava aqui a vasculhar para tentar organizar algumas perguntas e tentar não perder, porque é difícil perdermos a conversar contigo e sobre os teus desenhos, tens imensa coisa. Eu dei comigo a pensar e a relacionar esta página com o endereço do teu blog, que é a Hakuna Matata, não é? É um blog que se chama Partilha, e que, se nós formos ligando todas estas coisas, esta palavra que nos leva para... eu julgo que a primeira vez que eu ouvi foi no Rei Leão, não é? Exato. E é uma palavra que aponta para o otimismo e a despreocupação, não é? Portanto, é quase como não te preocupes. E estas páginas são páginas também assim, são serenas, são páginas que nos permitem quase descansar de uma forma muito intensa, se é que o descanso pode ser intenso, não é? Esta contradição aparente. Mas eu acho que daqui a uns tempos, quando olhares para trás, eu acho que tu já deves percebê-lo, porque não fazes as coisas também tão ao acaso quanto isso, porque és tu que as fazes, não é? Que há aqui uma ligação em todos estes elementos que dão uma coerência extrema a todo o trabalho e a toda a obra que tu tens vindo a desenvolver, seja como desenhador urban sketcher, seja como formador, seja como ilustrador, não é? Essa serenidade é uma serenidade que passa... Lembro-me de vires cá e de dares uma aula preparatória da primeira sessão de Urban Sketchers, eu julgo que foi no Liceu Antero de Quental, em que no fim ficaste rodeado de alunos à tua volta, com essa, lá está, percebo agora, quanto mais em tensão estás, mais à vontade ficas, portanto ficaste absolutamente sereno e foste partilhando aquilo que tinhas trazido, que eram os cadernos e os desenhos, com aquela multidão, porque ainda era um número razoável de pessoas a querer ver e a querer ouvir-te, e isso é interessante perceber. Essa capacidade depois vais tendo de transmitir aquilo que fazes. Nós estamos quase a acabar, não é? Estamos quase a acabar. Temos aqui, eu gostaria, não vou pegar, vou passar, vou propor, como propus a todas as outras pessoas, vou propor que apresentes um desafio que possa ser desenhado ou respondido através de desenhos no local e no caderno pelas pessoas que nos veem e nos seguem. Muito bem. Bem, em primeiro lugar, obrigado por tantas palavras elogiosas. Eu pensei num exercício que pudesse ser feito em contexto de pandemia ou não. Portanto, tenho aqui esta imagem, mas tenho mais duas, porque isto são 3 duplas páginas feitas de uma assentada num museu com vários objetos africanos, e o desafio é muito simples. É nós propormos a desenhar uma tarefa que parece uma impossibilidade. E isto tem um contexto, ou seja, não é saído completamente da minha cabeça, mas há um artista, o Jason Pollan, que vive em Nova Iorque e há muitos anos começou um projeto que é desenhar todas as pessoas de Nova Iorque.
E pronto, quando ele começou o projeto as pessoas riram-se dele, não é? Porque como assim ele vai desenhar todas as pessoas de Nova Iorque? Mas a verdade é que ele foi desenhando, todos os dias desenhava, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e esse projeto entretanto foi editado em livro, ele tem sido convidado para palestras no mundo inteiro, sempre a falar sobre essa espécie de utopia, não é? Desenhar todas as pessoas de Nova Iorque. E a verdade é que eu acho que nós precisamos de nos propor a fazer coisas que aparentemente são impossíveis para nos pôr a caminhar para essa utopia, né? para nos pôr em ação. Então a minha proposta é muito simples. Imaginem que vocês vão a um museu, e pode não ser um museu, né? Pode ser a sala da vossa casa, e nós propomos a desenhar todas as peças do museu, por exemplo, né? Dizer assim, mas não pode ser, estão aqui 5.000 peças, pois não interessa, né? Então começamos, hoje desenho uma e daqui a bocado desenho outra e depois outra, e depois outra, e depois outra, e vamos, não temos que complicar o assunto, né? Vamos fazendo uma de cada vez, e aos poucos a nossa mão, né, vai treinando, portanto, porque o desenho vive muito desta prática, portanto, se nós não desenharmos, de facto, ficamos apenas pela intenção, e o desenho não é só teoria, o desenho tem teoria, mas tem muita prática, e precisa da prática, e há momentos em que eu sei que estou a tentar desenhar uma coisa e não estou a compreender, e então preciso de ir ver desenhos de outras pessoas para perceber como é que essa pessoa resolveu o mesmo problema que eu estou a tentar resolver, e é aí que a aprendizagem acontece. Pode ser por ver outra imagem, ou porque falo com alguém que sabe mais disto do que eu, ou que tem mais experiência, mas aí é quando a verdadeira aprendizagem acontece, é quando eu estou interessado em encontrar uma solução, mais do que alguém estar interessado em dar uma solução, é eu estar interessado em encontrar a solução. E portanto a proposta é esta. Imaginem que isto é num museu etnográfico, portanto era um museu, não era muito grande, mas tinha bastantes peças, e eu decidi, vou ficar aqui a tarde inteira, não vou ver mais nada e vou desenhar todas as peças e vou tomar nota. Por exemplo, se estivermos na nossa casa, é um exercício muito interessante perceber que peças são estas, porque é que elas estão cá em casa, quem é que me as ofereceu, onde é que eu as comprei, há quanto tempo é que não as uso, porque às tantas posso ter uma peça em casa que não uso há 10 anos e se calhar não faz sentido estar cá em casa, não é? Ou então tenho há 10 anos, faz sentido estar cá em casa e não ser usada porque é expositiva, pronto. Mas a proposta é esta, portanto, e isto também nos obriga a lidar com a questão da composição, não é? Há ali momentos em que o espaço disponível já é muito inferior e eu começo a pensar, mas ainda consigo encaixar aqui mais um desenho ou não? Por exemplo, esta lança, portanto, isto não foi feito como num scanner, não é? Eu fui desenhando e esta lança que está aí na página foi feita mais tarde porque era o espaço disponível que havia, não é? Uhum. E, portanto, em termos de composição, quando nós nos propomos a encher uma página de vários objetos, nós também lidamos aqui com, e aprendemos muito mais do que imaginamos. Não é só uma tarefa esgotante de estou cansado de desenhar estes objetos. Ao nível de composição, de volumetrias, por exemplo, eu aqui era só uma caneta, como é que eu mostro as sombras, né? A zona de luz, a zona de sombra. Portanto, há muitas questões que se levantam quando nos propomos a fazer um desenho ou uma tarefa deste género. Temos aqui um segundo exemplo. Exato, já está a aparecer. Portanto, pois é isso, aqui também se nota bem a composição, né? Às tantas há um objeto muito maior que eu tenho que desenhar muito mais pequeno porque o espaço disponível é esse. E outra coisa interessante neste exemplo é que, primeiro, vocês não sabem como é que eram os objetos originais, portanto podem acreditar que isto está tudo perfeito, né? Mas eventualmente existem alguns erros, né? Mas há um momento em que percebemos que aquele objeto apenas não é o mais importante, porque o importante é o todo, né? É a composição no seu conjunto. E, portanto, não estamos propriamente a ver que aquela curva ficou mal ou que aquela reta não está torta, mas estamos mais a considerar a composição como um todo, as pequenas notas escritas, em alguns casos resultaram melhor do que noutras, no próximo já faria diferente, etc, etc. Passar aqui ao próximo.
Exato, já está a mostrar. E eu penso que desenhei todos neste museu mesmo. Acho que não ficou nada por desenhar. Desenhaste tudo no mesmo dia, Mário? Ou Tudo na mesma voltaste? tarde. Portanto, foi assim tudo mesmo da empreitada, diretamente a caneta, para não... Porque se eu desenhasse a lápis demorava o dobro do tempo, não é? Entre desenhar... A escala dos objetos aqui é completamente alterada, não é? Portanto... É da relação entre eles, sim. Há, por exemplo, ali notam-se umas pulseiras, não é? Que estão praticamente do mesmo tamanho de uma espécie de batuque que está aí ao lado. Portanto, é isso, ou seja, eles não estão à escala entre si, porque isso levantaria ainda mais dificuldades na composição. O que eu queria era que a página fosse ficando cada vez mais cheia e sem espaços vazios, até não ter mais desenhos, mais objetos para desenhar. Então, diz-me, tu aconselhas-nos a desenhar com algum objeto, com algum material em particular? Aconselhas... Sim, o meu conselho é ir, portanto, se for possível ir a um museu melhor, portanto, um museu com objetos tridimensionais, acho que é mais interessante porque a volumetria, portanto, o exercício de transformar um objeto tridimensional para uma folha bidimensional, esta é a grande questão do desenho, né? Como é que nós criamos a ilusão numa folha bidimensional que há ali tridimensionalidade. Portanto, se for possível ir a um museu que tem objetos ou etnográficos ou outros, melhor. E chegando lá, pode ser uma sala, né? Mas se o museu tiver várias salas, escolham a sala que tem mais objetos. Portanto, esta ideia de isto é areia a mais para o meu autocarro, né? E ter a noção de que há aqui uma dose de insanidade, né, neste desafio. Portanto, isto é claramente acima daquilo que eu acho que são as minhas capacidades. Ainda assim, vamos lá para a frente. E, portanto, levamos o caderno e uma caneta para simplificar o processo. E depois começamos da esquerda para a direita, todos. Mário, obrigada. Tu queres deixar aqui algum conselho a quem começa a desenhar e que tem medo de desenhar e vergonha e que acha que não é capaz? Queres dar algum conselho aos sketchers ou futuros sketchers ou atuais, pessoas que gostem de desenhar e que tenham alguma... Sim, eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer é o mais importante. As pessoas que gostam de desenhar. Portanto, quem não gosta de desenhar realmente é uma tarefa difícil reaprender a desenhar, porque fazer uma coisa que nós não gostamos não nos dá muito prazer, não é? E, portanto, para quem gosta de desenhar e acha que não tem talento ou jeito, como lhe quiser chamar, o meu conselho é este. Se vocês lembrem-se da primeira aula do primeiro ano, quando tinham 6 anos, em que aprenderam a escrever uma letra. Não foi fácil, não é? Aprender a desenhar as letras, o A, o B, aquilo precisou de prática. Tivemos que repetir muitas vezes essas letras para aprender a desenhar as letras. E o desenho não é diferente. Nós pensamos que existe esta ideia do talento, não é? Mas, na verdade, o talento é só fruto de uma prática constante, não é? Quando a Maria João Pires toca piano e nós ficamos arrepiados, é porque ela, de facto, ela concilia uma prática a um gosto enorme, não é? Se nós conseguirmos aliar um ritmo, uma prática de desenho constante a um gosto, vai haver um momento em que alguém se arrepia com o nosso trabalho. É inevitável. Se nós não gostarmos do que fazemos, por muita prática que seja, os desenhos também mostram isso, que não há ali paixão, que não há ali emoção. E, portanto, por isso é que eu disse, eu acho que a tua questão é muito importante, porque é para quem gosta de desenhar, não é? Para quem gosta disto. Nós não temos todos que gostar de desenhar, mas para quem gosta de desenhar é muito importante saber que não é uma questão de talento, é uma questão de trabalho, é preciso insistir muito. Por isso é que a minha proposta é esta, propor-nos uma tarefa aparentemente impossível, porque é isso que nos põe a trabalhar.
Se nós pensamos que, ok, é só fazer 2 objetos, fiz os 2 objetos e agora vou descansar. Não, nós precisamos de fazer os 2 e mais 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 2. Não é? Claro, alimentar esse gosto, não é? Exatamente. Mário, eu agradeço-te. Peço desculpa a todos pelos acidentes aqui imprevistos técnicos, mas entretanto acho que a comunicação estabilizou. Obrigada pela tua disponibilidade e desejo-te muitos e bons desenhos, como sempre, e vamos nos encontrando. Eu espero que um dia destes voltes cá para nos fazer olhar para o desenho de uma forma mais próxima, sem ser assim à distância, embora isto minimize a distância que existe, não é? Entre o continente e os Açores. É verdade. E agradeço também mais uma vez o convite e espero que este ano corra bem, o ano letivo também, vocês estão aí a começar e que toda a gente se proteja e que desenhem em segurança. Não é? Obrigada, Mário. Até à próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.